Bom, então agora oficialmente começamos a nossa live de hoje, nosso encontro do Pós-Lidem, do grupo de pesquisa em políticas sociolinguísticas, identidades e ensino de línguas. E o nosso encontro de hoje é com essas três autoras, professora mestre Yasmin Maia, da UFMS, professora doutora Fabiana Passos Biondo, também da UFMS, e a professora mestre Ana Cláudia Sovernigo, também da UFMS. Elas vão apresentar o trabalho publicado no dossiê da revista Fórum Linguístico, que eu acabei de mencionar para vocês. Então, bem-vindas, professoras, as três, né? E o microfone é todo de vocês. No final, a gente abre para perguntas. Peço que os demais todos mantenham os microfones desligados, ok? Uma boa live para todos. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Eu sou a professora Yasmin Maia. Vou pedir que as minhas colegas se apresentem para vocês ouvirem a vozinha delas, que eu sei que tem gente que não consegue ver todo mundo. E aí eu volto para iniciar aqui a nossa fala. Boa noite, gente. Eu sou a professora Fabiana Biondo. Agradeço a oportunidade, Patrícia, de estar aqui conversando com vocês, com o grupo de pesquisa. E, enfim, vamos continuar. Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Ana Cláudia, também mestre em Estudos e Linguagens, né? E é um prazer estar aqui hoje. Vou compartilhar com vocês os slides aqui, só um minutinho. Tá aparecendo? Tá? E para mim aqui tá tendo um delay. Mas o título do nosso artigo, né, é O Coração e a Razão no Discurso Infantil, uma análise do projeto literário It's Okay to Be Different, e foi produzido por nós três, né, e hoje a gente vai apresentar um pouquinho do nosso texto, né, e de como se deu a construção desse projeto literário e como ele aconteceu. Eu vou contextualizar um pouquinho o projeto literário e depois vou apresentar um videozinho para vocês do livro-alvo do projeto, para a gente ter uma ideia do que é esse livro e como ele funcionou. Então, aqui só para ilustrar né, o livro que deu nome ao projeto It's Okay to Be Different, é um livro do Todd Parr, né? Esse autor ele tem uma série de livros que tratam a respeito de temáticas críticas, né? Seja diferença, seja questões de bullying ou outros temas semelhantes, né? Mas esse foi o livro escolhido para que a gente trabalhasse no projeto. O projeto ele aconteceu em uma escola bilíngue franqueada, né? Foi com uma turma, na época eu era professora regente, né, da turma, foi com uma turma de nursery, que é na faixa etária de 3 para 4 anos, né? E esse projeto ele surgiu de uma situação dentro de sala de aula que necessitava se discutir ou se pensar a questão da autorregulação da turma, porque estava tendo muitos episódios de preconceito por parte das crianças ali com crianças pretas e também com crianças em vias de diagnóstico sobre neurodivergência, né? A gente sabe que o diagnóstico ele começa ali nessa faixa etária, né? Quando não se tem um anterior, né? Então, era uma turma que tinha algumas crianças que estavam fazendo esse acompanhamento, né? E aí começou a surgir essas situações em sala de aula, né? E aí, como ideia para trabalhar essa questão, né? E eu também já vinha de uma formação na graduação que pensava a questão dos letramentos críticos e do uso de texto, né, de gêneros textuais para se trabalhar com a questão da criticidade. Então, eu escolhi esse livro e aí criei o projetinho. A ideia era que toda sexta-feira alguma atividade fosse realizada com base nesse livro, né?
e toda sexta-feira as crianças ou faziam uma atividade em sala de aula ou elas iam para a biblioteca, né? Foi o momento ali, porque elas vinham da pandemia, então foi o momento que eles voltaram a utilizar a biblioteca, o espaço da biblioteca, então era algo muito novo para essas crianças elas aprenderem a mexer com os livros, a explorar aquele espaço da biblioteca, né? Então, a gente ia para a biblioteca, mas também fazia algumas atividades, né? E o projeto, ele foi desenvolvido pensando mesmo nos aspectos de leitura e de criticidade, né? Então, tinha algumas atividades de pré-leitura, né? Para a ambientação das crianças, que elas manusearam o livro, viram a questão das cores, aí eu perguntava para ela quais eram as cores do livro, o que tinha nessa capa, o que chamava atenção, né? E esses elementos mais pré-textuais, né? Aí depois, durante as atividades de leitura, foram feito várias leituras, né? Ao mesmo tempo que eu lia e contava a história para as crianças de maneiras diferentes, né? Seja por meio de uma música que remetesse ao tema, ou a própria leitura mesmo do livro, elas também faziam as atividades concretas, né? Então, elas fizeram atividades que era para identificar os tipos de cabelo, atividades com lápis de cor dos tons de pele, que são essas imagens que eu trouxe aqui de exemplo, né? Então, elas tinham que escolher o lápis de cor que combinava com o tom da pele dela e dizer por que ela havia escolhido aquele tom, comparar com o do coleguinha, né? Aqui nessa foto que eu trouxe não dá para ver, mas tem algumas outras fotos que dá para ver as duas crianças pegando o cabelinho assim e colocando perto do coleguinha, entendendo que um era crespo, outro era ondulado, outro era liso. Então, eles mesmos começaram a observar assim, as características físicas, a entender a diferença dele para o colega, né? Então, foram várias atividades feitas dentro desse processo de leitura, né? E aí, na pós-leitura, nós tivemos duas atividades concretas, né, para concluir o projeto ali, ou ver o resultado de todas essas discussões, de todas essas atividades, que foi ouvir as crianças, né, a pergunta, né, o que significava ser diferente para ela, e ao mesmo tempo que elas tinham que contar para a gente, né, o que significava ser diferente, elas também desenhavam, e os desenhos que elas produziram, a gente transformou em uma coxa de retalhos, né? E aí eu vou mostrar para vocês ao longo da apresentação esses resultados. Mas antes eu vou mostrar aqui o vídeo, só para a gente ter ideia de como é o livro do Todd Parr. Hello and welcome to Booktastic Tales. The story we'll be reading today is It's Okay to Be Different by Todd Parr. It's okay to be missing a tooth, or two, or three. It's okay to need some help. It's okay to have a different nose. It's okay to be a different colour. It's okay to have no hair. It's okay to have big ears. It's okay to have wheels. It's okay to be small, medium, large, extra large. It's okay to wear glasses. It's okay to talk about your feelings.
It's okay to eat macaroni and cheese in the bathtub. It's okay to say no to bad things. It's okay to come from a different place. It's okay to be embarrassed. It's okay to come in last. It's okay to dance by yourself. It's okay to have a pet worm. It's okay to be proud of yourself. It's okay to have different mums. It's okay to have different dads. It's okay to be adopted. It's okay to have an invisible friend. It's okay to do something nice for someone. It's okay to lose your mittens. It's okay to get mad. It's okay to do something nice for yourself. It's okay to help a squirrel collect nuts. It's okay to have different kinds of friends. It's okay to make a wish. It's okay to be different. You are special and important just because of being who you are. Love, Todd. Então, a gente percebe pelo videozinho, né, que são sentenças simples, né, pensando na questão de estrutura de sentença mesmo, mas quando a gente olha a amplitude de significado dessas sentenças, né, elas abarcam inúmeros aspectos da vida e dessas questões de diferença também, né. Então, isso acho que foi o grande insight, o grande diferencial de desenvolver o projeto, né? Eu escrevo lá, a gente escreve lá no artigo que as pretensões foram, na verdade, resolver um problema ali local da turma, mas que nem nós mesmo tínhamos ideia da amplitude que levaria esse projeto, que a gente vai ver, né, depois nos depoimentos das crianças, né, e ao decorrer das atividades. Então, é só para a gente ter uma ideia, né, da questão visual mesmo do livro. Vou passar aqui. Fabi? Bom, gente, acho que essa apresentação inicial, né, sobre o projeto da Yasmin já mostra que a gente está trabalhando de uma perspectiva crítica, né, eu acho que nossa base teórica é a questão dos letramentos críticos, e de uma perspectiva também de translinguagem. Esse projeto foi feito também, né, nessa... até uma coisa curiosa que aconteceu, eu até vou aproveitar para comentar aqui, é que nos cartazes e até no sumário da revista Fórum, né, onde saiu o nosso artigo, o final ali, a palavra ficou em português, diferente, e no artigo era em inglês. Então, enfim, mas isso não é um problema, justamente porque o título, ele realmente aí está também translíngue, né, e acho que isso reflete um pouco dessa sala de aula. A professora era a professora Yasmin, acho que já está claro que foi ela que fez esse projeto, que desenvolveu esse projeto com os alunos, né, e numa sala de aula bilíngue mesmo, em que a gente tinha essa perspectiva translíngue muito forte, né, então acho que não é à toa também que as coisas acontecem, que tem essas coisas no caminho aí, a gente percebeu depois que saiu de formas diferentes, então essa mistura do português e inglês aí também ficou claro nessa perspectiva de trabalho translíngue da sala de aula, né? Então, a gente tem uma perspectiva translíngue e uma perspectiva também
crítica, né? Mas uma criticidade, a gente vem tentando trabalhar, né, numa criticidade não só no sentido de um sujeito ser crítico, mas uma criticidade no sentido de trabalhar práticas, né, de forma crítica, que possam possibilitar questionar as relações de poder que estão postas, né? E acho que isso que é uma questão muito interessante do projeto, porque ele surge de uma necessidade que a Yasmin sente, uma percepção que a Yasmin sente na sala de aula, dessa questão do bullying, que ela fala de como que é um contexto particular também, uma escola particular, né, e essas coisas estavam em efervescência ali, e aí, a partir disso, a Yasmin pensa, né, e consegue problematizar como professora e como pesquisadora, e depois a gente vai analisar esses dois olhares dela também, um projeto que possa ser crítico no sentido de reconfigurar mesmo na prática algumas das relações de poder que estavam postas ali, né? Então, a gente pega, para fundamentar isso teoricamente, para olhar para essa prática, para entender essas implicações, a gente trabalha com uma metáfora muito interessante do Arias, que é a metáfora do corazonar, né? Ele fala do corazonar justamente como essa possibilidade de questionar as relações de poder que estão postas na própria ideia de uma ciência extremamente racional, né, objetiva, iluminista, colonialista, enfim. Eu me lembro, e aí também uma outra questão curiosa que surgiu no percurso da produção desse artigo, desse trabalho, né, que um colega veio me questionar, mas por que criança? Por que você está trabalhando com criança, né? Por que essa coisa do coração? Não estou entendendo, parece que você não está muito teórica, né? Não sei o que está... Enfim, e aí eu acho que isso também reflete uma ideia, né, que a gente tem mesmo também não é à toa, as crianças são colocadas num lugar, vamos dizer assim, menor também nessa sociedade racionalista, né? A palavra da criança, o olhar da criança, a subjetividade da criança também é colocada num lugar inferior, assim como o coração, a subjetividade, a emoção, a afetividade, né? Então, é um pouco por aí que a gente empresta do Arias essa metáfora do corazonar, porque ele vai questionar justamente isso, né? Como é que nas nossas práticas, inclusive nas nossas práticas de pesquisa, nas nossas práticas de produzir ciência, a gente pode desconstruir esse olhar extremamente racional e olhar para a subjetividade, né? E fazer uma ciência que leve em consideração os afetos, que ouve aqueles que historicamente foram menos ouvidos ou credibilizados, né? E acho que isso é muito importante porque a Yasmin, como professora e como pesquisadora, ela sente isso. Inicialmente, ela ainda está um pouco ligada a essa questão de resolver um problema ali na prática, e acho que nem ela, como ela mesma diz, imagina como é que a subjetividade dessas crianças vai atuar numa perspectiva, num olhar afetuoso para as diferenças, para a diversidade, enfim, né? Então, é nesse sentido que a gente usa o Arias, que fala assim que eles no caso, esse projeto de uma sociedade ocidental racionalista, né, sequestraram os nossos corações e afetos para facilitar o domínio das nossas subjetividades, os nossos imaginários, os nossos desejos, os nossos corpos, territórios onde são construídos as poéticas da liberdade e da existência. E aí a gente entra nessa perspectiva do letramento crítico, trabalhando com linguagem, essa sala de línguas, né, de translinguagem, nessa perspectiva de que o letramento crítico não apenas busca ler a perspectiva do autor, compreendendo por que um texto foi escrito como foi escrito, mas, sobretudo, porque eu leio da forma como eu leio, quais os sentidos que eu produzo, né? E aí a gente tenta olhar um pouco para os sentidos da professora, pesquisadora, para os sentidos que são produzidos, para as relações que são questionadas pelos alunos e também por uma das mães, uma mãe dos alunos, como a Yasmin vai mostrar depois na sequência, né? E como que os sentidos que eu produzo podem ser diferentes dos sentidos que outros sujeitos produzirão, justamente porque são influenciados por seus contextos sociais. O modo como o poder político,
a estrutura social, o domínio e a desigualdade são representados, reproduzidos e contraditados no uso da linguagem. Então, essas são algumas perspectivas teóricas, né, das quais a gente se vale para fazer as análises, e aí a Yasmin vai continuar, a Cláudia vai continuar falando um pouco, porque a gente relacionou, né, essas perspectivas teóricas desse letramento crítico e do corazonar com algumas teorias sobre leitura. Bom, é bastante interessante, né? Eu coloquei essa questão do é preciso compartilhar a interpretação e ampliar os sentidos construídos individualmente, por conta de que, ao fazer atividade, o que mais me chamou a atenção é que, embora as crianças, né, não soubessem ler, isso não quer dizer que elas não possam ser, né, levadas a ter esse pensamento mais crítico. Então, não é só com a palavra que eu consigo por outros meios, né? E aí, lembrando dessa atividade da Yasmin, eu até lembrei de um texto que eu li do Haddad, sobre a história do Paulo Freire, e aí ele conta como um filho dele, né, viu uma placa na rua escrito Nescau, e ele, que não sabia ler, leu a palavra Nescau e começou a cantar a música da propaganda, né? Então, são as experiências, o contexto é muito importante também, né, para construir esse conhecimento e para as práticas de leitura. Então, o que é interessante é que não foi uma mera leitura, além dessa leitura, ela procurou ampliar a discussão, foi questionando os alunos, né, ela fez práticas diferenciadas. O Cosson, geralmente, ele fala que o ideal seria o professor buscar outros textos que se relacionassem para você ali trabalhar com o aluno, mas como ela tinha um público ali que não era alfabetizado ainda, ela usou outros mecanismos, outros tipos de linguagem, né? Aí ela foi nas cores, foi, né, usar os tons distintos de pele, né, usou colagem, então ela foi trabalhando, buscando outros meios de relacionar, né, diversos conhecimentos, mas que tivessem mais a ver com o contexto dos aluninhos ali e da faixa etária que eles estavam. E aí ela vai fazendo as comparações entre as produções, né, então um aluninho vai olhando o desenho do outro, eles conversam sobre isso, eles, né, questionam o desenho do outro, avaliam. Então, ali toda uma negociação, né, que é uma prática, né, de letramento também, de letramentos críticos. Então, quer dizer, não fica só no que o autor trouxe, mas no que eles conseguiram construir, né, nesse processo todo de sentido. E as perguntas que ela foi mobilizando durante todo o processo fizeram muita diferença, né, para que eles fossem se dar conta e sair, digamos assim, daquela compreensão inicial, e aí pudessem ampliar e até buscar outras ideias, né, envolvendo ali o livro que eles leram, que traz uma mensagem lindíssima, né? Aí aqui eu trago alguns depoimentos das crianças, né? No artigo a gente utilizou 13 depoimentos e o depoimento de uma mãe. Foi o depoimento só de uma mãe, porque foi a única que deu um retorno, né? Eu apresentei os resultados e os projetos para todos os pais nas reuniões de pais que a gente fazia, né? Mas somente essa mãe retornou um feedback no sentido de que as atividades atingiram um contexto extraescolar. Então, por isso a gente traz o depoimento dessa mãe aqui na nossa apresentação, né? Então, eu vou lendo com vocês os depoimentos das crianças e vou explicando como que se deu esses depoimentos, né? Então, primeiro ali, ser diferente é ter cabelo colorido. Então, lembrando que a gente perguntava para as crianças, né, o que significava ser diferente para ela, depois de todas as atividades realizadas, né? E aí as crianças respondiam da forma como elas compreendiam aquilo. Lembrando que a gente estava em um contexto bilíngue, então as professoras que estavam realizando as atividades, elas faziam as perguntas em língua inglesa e às vezes obtinham a resposta misturando língua portuguesa e língua inglesa ou só língua portuguesa. Porque como era um contexto de imersão de língua inglesa,
as crianças transitavam entre as duas línguas e ao mesmo tempo que elas respondiam em língua portuguesa, elas estavam respondendo algo condizente à pergunta em língua inglesa. Então, foi todo esse movimento de uma perspectiva translingüe mesmo. Não só o uso de duas línguas concomitantes, né, mas de exercício de agência e de criticidade mesmo por meio de uma prática translingüe, né? Então, ser diferente e ter cabelo colorido, então vocês viram no livro que tinha vários personagens com cabelo colorido, né? Então, a criança remete aqui à questão do cabelo colorido. Aí a outra, ser diferente é normal, tá tudo bem usar óculos. Então, o foco para ela do diferente ali foi a questão do usar óculos, né? Aí a outra, o nariz da gente é diferente, tudo bem se for grande ou pequeno. Então, pegou mais um aspecto ali físico, né? A questão do nariz. Aí a outra, ser diferente é andar de motor truck, cadeira de rodas. Esse aluno específico, eu falo lá no artigo, ele é um aluno que ele tinha hiperfoco em carros. Então, tudo que ele desenhava era envolvendo carros, e ele também começava a chamar esses desenhos que ele fazia de carro de motor truck. E quando ele leu o livro, né, a questão da diferença, ele associou o motor truck que ele criou ao personagem cadeirante, né? Então, para ele, foi essa conexão que foi feita ali. Aí a outra criança, eu vou desenhar um cabelão. Então, como tinha vários tipos de cabelo no livro, o foco foi o cabelo. E várias crianças remeteram essa ideia do cabelo também, porque uma das auxiliares da sala tinha o cabelo crespo e estava sempre com o cabelo com penteado ou com algum penteado diferente. Então, toda vez que remetia uma ideia de cabelo, eles pensavam nessa auxiliar ou resgatavam uma imagem do livro, um personagem do livro que tinha um cabelo parecido com o dela. Aí a outra, vou desenhar um coração porque amo different, né? Aqui a gente vê a translinguagem, né? Falou um pedaço em português e a palavra em inglês, né? Aí a outra aluninha, eu não quero ser uma zebra colorida. Esse foi um episódio bem interessante porque a gente perguntava o que era ser diferente e a criança ficou assim chocada com o fato da zebra no livro ser colorida, né? Para ela isso foi um choque. Então ela reconheceu a diferença ali, mas a diferença ainda incomodou em um certo sentido, que ela se identificava mais com a zebra preto e branco do que com a zebra colorida do livro. Mas ainda assim houve um processo de reflexão ali, né? Vou desenhar uma pessoa de óculos. O elefante é cinza, mas vou fazer azul porque ser diferente é legal. Então, associou também a ideia, né, do elefante colorido ali no livro, né? Então, se o elefante era colorido no livro e a gente entendeu que estava tudo bem ser diferente, então ele ia desenhar o elefante da cor que ele quisesse, né? Ser altão ou ser bebezinho não tem problema. Todo mundo é different, Miss. Então, na escola, eles chamavam a gente de Miss, né? Então, associou também a ideia do português com o inglês ali. Tá tudo bem ser diferente. A Caterpillar primeiro é estranha e depois vira uma butterfly linda. Aqui também tem a questão da translinguagem presente, né? No uso das palavras, mas também tem uma relação muito significativa, porque a aluna, ao mesmo tempo que ela relacionou a ideia do livro, ali a discussão sobre ser diferente, ela relacionou o projeto literário com uma outra unidade do programa bilíngue da escola, que era o ciclo de vida da borboleta. Então, ela relacionou o fato da metamorfose com a ideia da diferença abordada no livro, no projeto literário, né? Ser diferente é ter cor diferente, ter amigos diferentes, igual ao elefante. Mais uma vez, retomando o elefante colorido. E ali vou fazer a rainbow. As crianças sempre têm umas fases de desenho. Nessa época, tinha algumas crianças que eram fascinadas por arco-íris, né? E aí ela associou o fato de ser colorido, de ser diferente, ao arco-íris, né? E aí ela desenhou o arco-íris. Vou passar aqui. Aí aqui vem o depoimento da mãe, né? Que eu recebi. O depoimento diz assim: Oi, Miss Yasmin,
ainda sobre o It's Okay to Be Different, queria te contar um episódio. Estávamos numa pizzaria segunda-feira e fomos atendidos por uma transexual. Aí tem o nome da criança, né? Perguntou no meu ouvido, ele é uma menina ou um menino? Eu respondi no ouvido dela, é uma menina que se veste como um menino e a gente respeita. Ela, a criança, né? Respondeu no meu ouvido, It's okay to be different, né, mãe? Só para compartilhar com você que a inteligência do livro realmente foi integral e já aplicada na prática. Então, é interessante aqui, né, que foi o depoimento da mãe, e acho que aí teve concretamente, assim, a minha quebra de concepções, né, porque foi como a Fabiana falou, né, eu estava naquele intermédio de discussão entre uma perspectiva de professor e uma perspectiva de pesquisador. Então, ao mesmo tempo que eu precisava resolver uma situação, um problema dentro de sala de aula, de preconceito entre as crianças, eu também tinha o viés de pesquisadora, que era querer trabalhar com letramento crítico e com projeto literário, com uso de texto, né, de gêneros textuais, mas, ao mesmo tempo, o lado da professora falava mais alto de querer tentar resolver, e esse lado pesquisadora desacreditou um pouco da amplitude, né, que o projeto poderia atingir, né? Então, naquela ideia de autorregular ali, o comportamento da sala, ou de criar um ambiente saudável, né? Isso se extrapolou e foi para além, né? Por um exercício de linguagem, né? Os alunos foram para além, eles exerceram a agência deles, tanto nos depoimentos ali, tanto no feedback dessa mãe, né? Então, é muito interessante. A Fabi até comentou, né, da questão do diferente, né, que saiu errado no cartaz, mas eu acho que esse diferente marcou um pouco, né, mãe, que a gente não colocou no título, mas que também marca essa translinguagem, esse agir socialmente mesmo, interpelado pela fala, pela língua ali, né? Então, isso foi muito interessante. Aí eu trouxe uma citação aqui, o ato de leitura torna-se crítico no momento em que a diferença é percebida e estabelecida entre o autor e o leitor, que constroem significados de acordo com os valores dos seus próprios contextos, e assim tornam-se críticos não só do seu contexto não só do contexto do outro, mas também do seu próprio contexto de produção. Então foram várias mudanças e várias questões ali, né? Eu também não acreditava na amplitude desse projeto, no sentido de que as crianças faziam parte de um público elitizado, ali, um público específico, que na minha cabeça, naquele momento inicial, seria muito desafiador quebrar alguns certos preconceitos ou discutir a respeito das marginalidades mesmo, pensando no contexto em que aquelas crianças se inseriram, né? E elas fizeram isso de uma forma tão singela, tão subjetiva, que ao mesmo tempo que elas foram afetadas pelo projeto literário, eu também fui afetada com afeto mesmo, assim, para retomar, para relembrar que o que eu mais aprendi ali com elas foi que as coisas não precisam ser tão complexas, né? As coisas, às vezes, são tão significativas e tão simples ao mesmo tempo. Eram crianças desenhando, eram crianças que, ao mesmo tempo que estavam estudando e aprendendo a língua inglesa, elas estavam brincando, elas estavam pintando, elas estavam comparando o corpo delas com o corpo do coleguinha. Então, tudo muito singelo, muito subjetivo, mas cheio de afeto. Então, elas aprenderam muito mais, eu acho que a gente aprendeu muito mais também com elas, sobre afeto, sobre subjetividade, sobre como as coisas podem tocar a gente, né? E aqui eu trago a foto da coxa de retalhos, né, que o trabalho até extrapolou ali o universo da escola. Quem costurou a coxa de retalhos na época foi a minha mãe, né,
Então, ela juntou cada quadradinho, as crianças desenhavam, né, com tinta no papel, e a gente carimbava o papel no tecido, né, era tinta de tecido, então elas desenhavam ali no papel e a gente carimbava no tecido para montar a coxa de retalhos, né. E aí montou essa coxa de retalhos, e se a gente for pegar o depoimento das crianças e também ver aqui a coxa de retalhos, a gente consegue ver, né, as semelhanças. Então, tem o elefante, tem a borboleta, tem o arco-íris, tem várias pessoas com cabelos diferentes que elas desenharam ali, remetendo a esses depoimentos e a essas figuras do livro que foram significativos para elas, né. E aí que eu trago a questão da autocrítica, né, que é, como a gente vem falando, dessa questão da relação professora-pesquisadora, também de entender que a gente pode refletir sobre a própria prática, né? Então, eu tinha um objetivo inicial, esse objetivo foi mudado, e a ideia de muito isso do corazonar mesmo, né? Que a gente tenta racionalizar a prática ali, o exercício do letramento crítico, e na verdade a criticidade e a agência se deu muito mais pelos afetos que foram marcados ali, do que somente pelo trabalho com um texto ou um objetivo inicial de autorregulação ali da turma, né? Então, a autocrítica reflexiva implica a noção de que o sujeito é corporificado em afeto, emoções, amor, criatividade e respeito às diferenças no sentido coletivo, né? Então, são esses os resultados, né, e algumas das discussões que a gente levanta ali no artigo, mas, mais uma vez, assim, para reforçar também, esse projeto, ele teve efeitos ali na sala de aula, porque eu também participei de um contexto de escola específico, em que eu tive, apesar de ser um contexto de escola privada, que tem inúmeras questões, a gente sabe, eu tive o apoio da coordenação, da direção, eles sabiam do projeto, eles sabiam das várias leituras que poderia ter desse projeto, né? Eu lembro até, acho que a minha chefe está até assistindo aí, mas ela não deve lembrar disso, uma das minhas chefes, mas ela me disse assim, ó, pode fazer o projeto, mas apresenta conforme o pai que você for contar, né, sobre esse projeto na reunião. Então, modaliza o seu discurso ou faça o discurso atendendo às inúmeras realidades que a gente tem aqui, né? Então, o projeto foi apresentado a todos os pais, né? Não tive nenhuma questão nesse sentido, e tive muito apoio delas e também das auxiliares em sala, né? Porque às vezes o professor regente, ele cria umas loucuras ali, mas o auxiliar tem que participar do processo, né? Às vezes a questão mais burocrática, de organização, de cuidado com as crianças enquanto o professor está fazendo uma atividade com um grupo específico, esse auxiliar está com outro. Então, isso deu certo também porque as meninas da equipe se dispuseram a isso, compraram a ideia e auxiliaram ali em tudo que foi necessário, né? Então, é mais um agradecimento mesmo à equipe e a coordenação e a direção da escola nesse sentido. Vou passar aqui. Só para finalizar uma coisa que eu não comentei, né? Não é em nenhum momento romantizar o trabalho com a educação infantil, porque não foi fácil em nenhum momento fazer nenhuma dessas atividades. É sempre um desafio trabalhar com crianças, né? E a gente sabe de todos os desafios que tem, mas foi possível porque essas pessoas também estavam juntas ali para ajudar da melhor forma, né? Meninas? Só, né, puxando aí uma relação com isso que a Yasmin falou, para fazer algumas reflexões finais, né, essa coisa do romantizar, né, eu acho que essa é a diferença. Na verdade, a gente está pensando num amor político, né, então a gente está pensando mesmo em um contexto, nesse caso, o contexto de professores e alunos, que acabam nesse processo, nessa prática, se tornando agentes mesmo
e ampliando possibilidades, ampliação de sentidos, de trocas, né, possibilidade de refletir sobre as próprias práticas. Então, não é que, como a Yasmin disse, não é que tudo seja lindo, perfeito, maravilhoso. Eu imagino também que nem todas as crianças tenham sido afetadas. A gente tem afetadas no sentido, né, de levar isso para uma prática situada, para o seu contexto, né? Algumas eu acho que até ficaram muito presas ao que o livro trouxe, outras extrapolaram um pouco, foram além, essa extrapolou para fora da sala de aula, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que essa é uma prática muito bonita de ser apresentada, e aí também eu parabenizo a Yasmin como professora, né, por ter feito esse projeto na sala de aula, porque é uma possibilidade mesmo de atuar nas brechas, como a gente coloca no trabalho, né, e eu acho que se uma criança de toda a sala de aula conseguiu levar isso para a realidade dela, e conseguiu, né, perceber e demonstrar esse respeito pela diferença num contexto tão específico da vida dela, já está valendo, né? Então, eu acho que isso que é bacana na realização desse tipo de projeto, e, enfim, a gente está né, olhando para isso, então, como uma possibilidade, que eu acho que fica de exercício de letramento crítico, né? Então, a própria Yasmin diz, né, ela de alguma forma não acreditava tanto, né, que isso poderia chegar na prática ali dos alunos, talvez fosse uma coisa que só fosse resolver um pouco dos conflitos ali na sala de aula, que também é um contexto, né, interessante disso ser resolvido, mas, para além disso, a gente teve outros afetos em outros lugares, e acho muito interessante também essa coisa do afeto da mãe da Yasmin costurando a coxa de retalhos dos alunos, né? O que mostra mesmo esse corazonar mesmo, o que mostra como a gente pode fazer pesquisa e como a gente pode fazer ciência de uma perspectiva, sim, mais subjetiva, ou, né, trabalhando mais com a subjetividade, com as emoções, com os afetos, e que isso não é fazer pesquisa menor, isso não é menos importante, né, enfim. Então, acho que é um pouco por aí. E, às vezes, na ânsia por mudanças, a racionalidade fala mais alto e a subjetividade se perdem. Acho que é um pouco sobre isso, mas as crianças ensinaram que a gente pode lutar por justiça social com naturalidade, com afeto, com o coração, em qualquer contexto. Não precisamos sequestrar as nossas subjetividades para evitar sequestros, né? Então, é isso. Esse é um pouco do nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Cláudia, quer falar alguma coisa? Eu acho que, assim, toda vez que a Yasmin conta, né, relata de novo essa experiência, para mim, eu acho, assim, uma coisa emocionante, porque você pensa, assim, a fala do próprio texto que ela escolheu, né, ser diferente, tá tudo bem ser diferente, né, que é uma coisa que falta muito na sociedade atual, né, e às vezes você pensa, assim, que de repente eu tenho que desenvolver uma coisa grandiosa, uma atividade didática cheia de etapas, tal, né, uma coisa bem, né, digamos assim, que eu extrapole em metodologias, tal, e de repente uma coisa mais simples pode me levar a ter essa consciência crítica, a fazer pensar, e só o fato da gente ouvir essa experiência já faz nós adultos mesmo pensarmos, tá tudo bem ser diferente, eu não preciso caber numa caixinha, não preciso, né, estar dentro de determinado contexto, que eu acho que atualmente a gente sofre muito, tem sofrido muito com isso, né? Ah, você tem que se enquadrar em determinado grupo, em determinada atitude, e a criança já vem mostrando, não, tá tudo bem ser diferente, e de uma forma muito tranquila, muito fácil, né? Então, é uma atividade realmente comovente, que mexe muito realmente com os nossos sentimentos, com nossos afetos, né, como professores, né, porque a gente é professora, a gente já se emociona com esse tipo de atitude, como a professora Fabri falou, trabalhando ali nas brechas, se a gente conseguiu atingir um aluninho ali, já é suficiente, né, e foi ali, trabalhando com texto, com as práticas de leitura, né, mobilizando discussões, trazendo mecanismos diferentes, materiais diferenciados para trabalhar com esse estudante, para ele conseguir compreender essa atividade e extrapolar a sala de aula, né? Que seria que é o sonho de todos os professores, né? Eu acredito.
Sim, acho que é isso, e agradecer à professora Patrícia pelo convite, todo o pessoal que está assistindo também por participarem, disponibilizarem o tempo de vocês, né? Inclusive, minha ex-chefe está aqui, né? Então, muito feliz, minhas professoras também, a minha primeira professora de inglês está assistindo aqui, então é muito legal ver isso, né? E poder estar aqui com vocês, então, muito obrigada mesmo. Ai, que lindo, gente. Muito obrigada pela apresentação. E eu estou aqui super feliz porque o objetivo é atingido com sucesso. Eu acho que começamos muito bem a sequência, né, de apresentações do dossiê, e era exatamente isso que eu queria, assim, eu queria ouvir, sabe, como que a ideia do texto surgiu, né, como que, saber um pouco dos bastidores, né, porque nem tudo que vocês falaram estava no artigo, né, mesmo porque não cabe tudo no artigo, né, eu tenho uma amiga que sempre diz que a vida não cabe no Lattes, né, e eu acho que eu vou ampliar para, tipo assim, o trabalho não cabe no artigo, né? O artigo é só um resumo muito bem enquadrado, de acordo com as normas, né, da BNT, daquilo que a gente realmente desenvolve em sala de aula, e no caso de vocês, na pesquisa também, né? Então, estou muito feliz, gente, pela apresentação. Me emocionei aqui também vendo, né, esse depoimento. Eu acho que realmente faz tudo valer a pena, né, gente? Depois um depoimento dessa mãe, né, de como que esse menino ou essa menina, não sei, captou, né, e foi afetado por esse projeto. E eu acho, eu não sei, eu sou um pouco romântica nesse sentido, né? Parece que quando a gente vê depoimentos como esse, a gente vê que a docência vale a pena e que a gente escolheu um caminho muito bonito, né? Nem sempre reconhecido, mas muito bonito. O coracionar, né? Eu já estou aqui no meu coracionar, está saltitante. Mas eu não vou manipular a fala aqui, vou deixar abrir para perguntas, para questionamentos, debates. Eu sei que tem outros professores e professoras de inglês aí muito com vontade de falar um monte de coisas. Então, o microfone está aberto, gente, né? Só vão levantando a mãozinha, só para a gente ter uma ordem, mas como não somos muitos, podem abrir o microfone e fazer a pergunta, ou né, apenas um depoimento ou algo assim, né? Então, fiquem à vontade, gente. Pode começar, Renata. Olá, boa noite. Estão me ouvindo bem? Boa noite, sim. Eu quero parabenizar primeiro a Yasmin. O ponto principal é a sensibilidade, né? A sensibilidade que ela teve, esse olhar sensível para tentar resolver uma situação, né? Um conflito que quem está dentro da escola enfrenta isso diariamente, né? Então, assim, quero parabenizar a Yasmin por essa sensibilidade e, assim, o que ela colocou, né? Que o projeto só foi possível pelo coletivo. A escola realmente é formada por esse coletivo. A parceria com a auxiliar, o apoio da direção, da coordenação, porque muitas vezes o professor, às vezes, tem uma ótima ideia e esbarra em muitas questões burocráticas, questões familiares, né? E às vezes não consegue desenvolver algo que seria muito legal. Então, realmente parabenizar a Yasmin primeiro por esse olhar sensível, né, que possibilitou esse projeto lindo. Eu também fiquei aqui emocionada, olhando assim os desenhos das crianças. A gente percebe assim o quanto a pureza, né, deles, nos depoimentos, na simplicidade, e o quanto nós aprendemos com as crianças. Isso é que assim, nos toca profundamente. Então, parabenizar, Yasmin. Beijo. Ela foi minha primeira professora de inglês. Ah, não acredito, gente. Olha só. Na escola pública, hein, gente? Na escola pública. Olha só. E hoje são colegas de doutorado. Olha só como o mundo dá voltas, né? Muito lindo. Sinal que Renata deve ter afetado positivamente Yasmin aí nesse momento inicial, né, da formação. Muito legal. Que lindo.
Gente, mais alguém? Eu também vou aproveitar. Ups. Deixa a Carla primeiro, Suzana. Ok, vai, Carla, não reparei. Primeiro, boa noite, né, pessoal? Parabenizar a iniciativa da Patrícia de fazer a divulgação do artigo desta maneira. Achei fantástico, Patrícia, uma conversa com os autores, né? Que geralmente a gente faz assim dentro da sala de aula, alguma coisa assim. Então, muito legal abrir e ter outras pessoas, né? Segundo, parabenizar as autoras do artigo. Muito legal, já tinha ouvido a Yasmin e a Fabi, e falar, assim, que já está dando frutos, né, porque semestre passado eu e Marta Banducci demos uma disciplina de ensino de línguas estrangeiras para crianças, e a Yasmin foi convidada para falar dessa perspectiva de letramento crítico e ensino de línguas, né, que eu acho que, realmente, como a Renata falou, de uma sensibilidade da Yasmin, de tentar colocar em prática algo que a gente sempre, quando trabalha com letramentos críticos, né, a gente fica assim, nossa, isso é coisa de adulto, só vai acontecer na universidade, né, e o quanto que isso é importante trabalhar desde pequenininho, sabe? Então, assim, é muito legal. E eu não sei, Yasmin, queria te perguntar mais com relação à própria escolha do livro, porque eu achei esse livro fantástico, eu não conhecia, né? Então, não sei se ele estava previsto lá no material da escola, se você que encontrou, e como que foi esse processo de curadoria aí com esse livro, né? Porque eu acho muito legal, assim, para futuros professores, ou até mesmo para nós, né? Desse material mesmo, que é um material que pode ser usado até lá na graduação, sabe? Então, vou pegar essa ideia aí, viu, Yasmin? É isso. Parabéns. Fica à vontade, pode pegar, não sou apegada. Mas a ideia do projeto surgiu primeiro, né, antes do livro. E aí, pensando nessa ideia de trabalhar com a diferença, com a questão do preconceito em sala de aula, eu fui pesquisar, né, autores que trabalhavam com isso dentro da educação infantil, né? Não foi fácil na época, né, achar. E aí, dentre os que eu pesquisei, essa não era a ideia inicial, havia outros livros que eu havia pesquisado, só que dentre os que eu pesquisei, esse era o que tinha na escola, que eu não precisaria comprar para trabalhar com as crianças, né? Então, como já tinha na escola, aí foi esse que a gente optou por trabalhar, né? Mas ele tem uma coletânea de livros que tratam sobre esses assuntos sobre diferente perspectiva, né? Tem um site, tem todo o material que o autor produz, mas foi a partir de uma curadoria mesmo, pesquisa na internet para saber os livros que trabalhavam com isso na educação infantil. Que legal, muito legal. Suzana, sua vez. Obrigada, então boa noite a quem está connosco neste momento que eu considero bastante importante. Dar os parabéns à Patrícia, como a Carla já referiu, agradecer-lhe também o convite por ter feito parte da organização deste número da Fórum Linguístico e parabenizar, obviamente, as autoras deste artigo. Eu tenho que dizer que este é um artigo que me diz muito, porque veio ter, por razões se calhar afetivas, veio ter diretamente às minhas mãos, lembra, Patrícia? Veio ter diretamente às minhas mãos, portanto é um projeto que eu acabei por conhecer muito bem e que fiquei super entusiasmada com ele. Eu não vou fazer aqui grandes declarações, nem acrescentar muito mais à apresentação excelente que vocês fizeram e que denota de uma forma bastante clara e afetiva a essência do vosso projeto. Eu quero pegar só em algumas ideias e dizer também que é muito importante que nós,
seja qual for o nível de ensino, não tenhamos medo da sensibilidade e do afeto. É pelo coração que a gente deve ir, é pelo coração que nós tocamos os nossos alunos, é pelo coração e pelo afeto que nós trazemos os alunos connosco diariamente ao nosso colo. Eu fico de veras emocionada porque ainda bem, não é? Ainda bem que este mundo não é só composto por adultos, porque se fosse só composto por adultos seria muito triste, muito frio e muito normativo. Então ainda bem que temos as crianças para nos darem este lado do afeto que nós adultos tendencialmente e erradamente vamos perdendo ao longo da nossa vida, o que é uma grande pena. E eu estou a falar nisto porque também fiquei, quando li o artigo, fiquei muito impressionada porque é que só uma mãe é que deu feedback. Isto foi... causou-me alguma apreensão, porque é que só uma mãe é que deu feedback, um feedback belíssimo, mas só foi uma que deu. E eu continuo e quero dar a minha força a todos os professores, às autoras também, para que continuemos todos e todas a trabalhar com o afeto, com o amor, com o carinho, porque não faz mal a ninguém. Não faz mal a ninguém. E podemos continuar a ser excelentes, fantásticas, pesquisadoras e pesquisadores com afeto e com o coração. Porque, na verdade, eu espero depois, mais tarde, com a continuação do vosso empenho neste tipo de pesquisa, que mais mães e mais pais se toquem e deem feedback e que esta situação de afeto e de coração chegue também aos pais dos meninos e das meninas. Acho que agora esta será uma etapa bastante desafiante, porque de facto as crianças é o que nós temos de melhor no mundo, não é? Resta-nos agora trabalhar com toda a força, com toda a energia, com toda a nossa sensibilidade também para chegar aos encarregados de educação, para que todos deem o feedback quando tal for solicitado. Os meus parabéns, eu fui privilegiada em ter este texto nas minhas mãos antes de ser publicado. Os meus parabéns e um grande abraço coletivo com carinho e afeto. Obrigada, Suzana. Olha só, coincidências da vida, né? Laís, o microfone é seu. Obrigada. Boa noite, pessoal. Quero parabenizar também as autoras. Muito legal o trabalho, muito bom, muito importante, né? E eu imagino como que deva ter sido assim, igual você falou, Yasmin, que não foi fácil, né? Por ser educação infantil, tem todo um cuidado maior, né? Até tirar o tempo da aula planejada que você já tem, né? Então, assim, o resultado foi muito bom. Então, parabéns mesmo, assim, ficou muito legal. E como é importante mesmo começar desde o início o letramento crítico, dá para ver que eles respondem, eles entendem, eles conseguem pensar e sabe, criticar, assim. Alguns pontos que eu achei interessante, né, foi da menininha que falou que não queria ser a zebra diferente, né, a zebra colorida. Então, aí você fica pensando assim, mas por que então, né? Então, alguma coisa ela já tem na cabeça de que, assim, ser diferente não é legal, não é bom, não é entendeu? Alguma coisa a querer, né? Até porque acho que a zebra era colorida e a maioria das crianças gosta de colorido, então por que ela, né? Então, alguma coisinha você já pensa assim, que ela já percebe que ser diferente não é tão, entendeu? Então, assim, que as pessoas, né, já percebem um pouquinho de como fala? Uma coisinha, né? E a outra coisa que a outra criança falou da Caterpillar, né, no final lá, e eu achei interessante que também é um letramento crítico que imagino que você tenha trabalhado outro livro com elas, que é o Very Hungry Caterpillar, né? E aí, que é um livro que elas adoram também, e aí já dá para perceber que estão aprendendo porque já conseguiu
fazer esse paralelo entre as duas coisas, assim, então você percebe que ela está entendendo, e por isso que é tão importante trabalhar desde pequenos mesmo. Então, assim, só parabenizar mesmo, e legal que a escola, né, abriu as portas para isso, né, abriu espaço para o trabalho, para pesquisa, e que teve o apoio dos pais também, então foi muito interessante, que bom que deu certo. Parabéns. É bem isso, né? Porque nem sempre a gente tem esse apoio, seja dos pais ou seja da escola, né? Eu tenho uma dúvida, Yasmin. Talvez você tenha falado isso no começo, mas eu não tenha prestado atenção. Você colocou ali um áudio do vídeo, um áudio do livro, desculpa. O livro tinha esse áudio ou você fez depois? Ou você que leu, assim, com eles? Eu estou pensando assim, como que você apresentou o livro? Com o áudio ou sem o áudio? Não, esse videozinho que eu trouxe foi só para vocês conhecerem o livro, porque eu não tinha ele aqui. Mas com as crianças, eu lia o livro para elas. Aí tinha algumas musiquinhas também do mesmo projeto do Todd Parr, algumas animaçõezinhas, mas como a política da escola não era trabalhar com imagem, né, com mídia, então eu mais foquei no papel e no manuseio do livro, das atividades mais sensoriais ali, do que necessariamente a tela, mas elas viram, assim, 1 ou 2 vídeos com relação à leitura, mas eu que contava a história. Ah, tá, entendi. Não, só queria saber, porque assim também, né, a gente está falando aqui, vários professores e professoras estão aqui tendo ideias também de trabalho, não só com a língua inglesa, né, mas com as demais línguas, né, adicionais, e a gente sabe que esse lugar da educação infantil, está aí a pesquisa da Renata, né, que falou aí, esse lugar das línguas estrangeiras na educação infantil ainda é um terreno muito pouco explorado, né, existe um hiato de formação aí, que ainda não está resolvido na formação inicial de professores de línguas estrangeiras no Brasil. Né? Então, e eu sempre falo para os meus alunos, né, que eles vão sair do curso de letras, né, formados em espanhol, em português e espanhol, ou em português e inglês, e o lugar onde eles mais vão encontrar emprego imediatamente são nas escolas de educação infantil, na maior parte delas, particulares, né? A gente sabe, é onde tem emprego, né? É onde tem emprego, mas também é onde não tem uma formação, né? É uma área que carece muito ainda de uma formação específica. Então, o que acontece? O professor ou a professora que vai para esse lugar precisa se formar, né, enquanto está passando por todos os desafios, na maior parte das vezes, no início da sua carreira, né, que não é um lugar onde você tem toda a segurança necessária, todo o apoio necessário, você não sabe muito bem por onde ir, né? Eu nunca me esqueço dos alunos me contando que ele dando aula lá com o auxiliar, as crianças de 2 aninhos, e aí, de repente, uma criança olha para ele, teacher, e ele, o quê? E a criança, fiz xixi. E ele não sabia o que fazer com aquela informação, né? Por quê? Porque é um lugar um contexto muito específico, né? Que exige uma formação que a gente não tem no curso de letras, né? Que a gente não dá. Eu estou falando aqui enquanto formadora de professores de línguas, né? Então, exige desse profissional uma ambivalência, né, e uma capacidade de autoformação que na maior parte das vezes não se tem, né, então aí a pesquisa da Renata vem na sequência para também discutir, refletir sobre essa lacuna de formação que a gente tem aí na realidade brasileira, né, não sei como é em outros países, né, mas a parte que nos cabe nesse latifúndio é perceber que existe uma carência muito grande, né? E que a maioria das pessoas não fica
né? A Renata pode estar aí para dizer, não fica na educação infantil, dá uma passada por ali e vai, na primeira oportunidade, para um lugar mais confortável, mais seguro, que é a educação básica, ensino, séries finais, ou ensino médio, ou então escola de línguas, né? Então, a gente sabe dessa realidade que não é fácil, mas que está aí como um desafio e como um campo de trabalho muito grande, né? Cada vez mais, porque as escolas bilíngues estão explodindo aí, né? Cada dia surge uma. Então, é a realidade de um campo de trabalho muito visível, verificável, né? Empiricamente, não é achismo, né? É só a gente ver aí as notícias de aberturas de novas escolas, etc. e tal. Desculpa, Yasmin, pode falar. Não, é mais um comentário mesmo, porque a gente pensa na realidade da escola particular, mas está aumentando muito dentro da rede estadual a questão do integral, né? Com as turmas de anos iniciais. Então, eu passei por isso, eu saí da escola particular para assumir o concurso e eu falei, agora eu vou para os anos finais, né? Descansar um pouquinho da educação infantil. E eu cheguei na escola pública e peguei turmas de integral, então 4º, 5º ano, né? Também já é outra realidade, né? Turmas com 45 alunos, você não tem auxiliar, eles também são pequenos, eles também precisam de, tem que ir no banheiro, ou, o fulano pegou meu lápis, essas coisas de criança mesmo, sabe? Então, que tá, assim, é o público também do pessoal que faz processo seletivo, de língua inglesa, né? Então, também pensar sobre esse aspecto. Pode falar, cara. Só quero falar que a gente já tem pensado sobre isso para reuniões do NDE, pelo menos o pessoal da língua inglesa mesmo, porque essa é uma realidade que a gente vivencia há algum tempo com relação aos próprios formandos que vão para essa área da língua inglesa, né? Então, tanto é que semestre passado, eu e a professora Marta oferecemos língua estrangeira para crianças, né? E teve uma adesão altíssima dos alunos. Então, a gente vê a necessidade de colocar mesmo no currículo do curso de letras. Por quê? Na pedagogia, você tem o professor que tem conhecimento das crianças, mas às vezes não tem a língua inglesa. E nas letras, você tem o professor que tem a língua inglesa, mas não tem o conhecimento dessa questão da criança, da aprendizagem da criança, que até então nunca foi o foco das letras, né, que é do ensino fundamental e ensino médio. Mas a gente vê uma necessidade muito grande, e agora, como a Yasmin colocou, com relação às escolas públicas também, né, que antes começavam no 6º ano, mas agora também estão começando até antes do 6º ano. Então, o mercado vai precisar desses profissionais, né. Vamos ver o que a gente consegue fazer no nosso PPC. É isso. Eu acho que a gente não pode fugir desse tema, que é a responsabilização nossa, enquanto formadores e formadoras de professores, de mexer nas políticas educacionais, né? Esse é um assunto muito caro para mim nas minhas pesquisas, né? Sempre falo disso, às vezes eu viro a chata, né? Mas porque senão parece sempre que o problema é dos outros, né, que alguém, né, vai surgir do nada e vai resolver o problema, ou então a gente fica culpabilizando alguém, sendo que, de uma forma ou de outra, a gente tem um certo, né, poder, um poder pequenininho, mas um poder, né, de mudar também essa estruturação da formação inicial, né, então eu acho que é nessas brechas, né, como as autoras falaram aqui, que a gente pode atuar, e a gente precisa se responsabilizar pela construção dessas políticas educacionais que vão formar esses professores inicialmente, né? Claro que depois tem formação continuada, né? Depois tem pós-graduação, mas
mais uma vez, a parte que nos cabe nesse latifúndio é a formação inicial, né? E aqui eu já estou falando já como professora, não mais como pesquisadora, e também como uma pessoa que já passou pelos colegiados, pela NDE, pelas coordenações, né? E cada vez que a gente passa por esses lugares, a gente consegue mudar uma coisinha pequenininha, né? Uma contribuição assim, mas é importante que a gente seja sempre atenta, né, a essas necessidades, essas demandas que vão surgindo e vão surgindo com o tempo, com as mudanças sociais, né, com as demais políticas, não só educacionais, mas econômicas, demográficas, né, culturais, enfim, né. Então, eu acho que é muito importante que a gente se responsabilize também por essas questões. Gente, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum depoimento, alguma questão? Porque já são 8h18, né? E eu gosto de ser pontual, né? Hoje é segunda-feira, temos uma semana longa pela frente. Se ninguém mais tiver algum comentário, gente, se tiver, podem colocar a mãozinha aí. Eu vou encerrar, então, né, a nossa live do nosso grupo de pesquisa, agradecendo mais uma vez, né, todos e todas os presentes, né, que estão aqui, que ligaram suas câmeras para nos assistir, para estar aqui compartilhando com a gente esse momento, né, de conversa com as autoras. E quero agradecer, obviamente, às autoras por estarem aqui presentes e aceitarem esse desafio de fazer a primeira fala, né, desse bloco aqui de lives, professora Yasmin, professora Fabiana, professora Ana Cláudia, né, muito obrigada mesmo. É muito gratificante ver, assim, sabe, os alunos, os ex-alunos, né, os futuros alunos, as colegas, as amigas, os parceiros, é muito bom isso, né, eu acho que a gente tem esse privilégio de poder trabalhar com os amigos, isso é muito bom. Então, gente, muito obrigada, terminamos por aqui com sucesso nossa primeira empreitada, e nos sigam para, né, as próximas falas, os próximos encontros, deem uma olhada lá na revista, mexam nos artigos, leiam, compartilhem, né, se acharem interessante, mandem para os amigos, para os inimigos também, né, porque talvez eles melhorem, né? E era isso, gente. Muito obrigada mesmo, de coração. E nos vemos na próxima, certo? Deixa eu só parar.